Amém, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Queridos, e nossa palavra de hoje está lá em Efésios, capítulo de número 2. O cidadão estava dizendo que Paulo tinha pego 39 chibatadas. Ele disse, amém, irmãos, amém. Como que ele queria dizer dele mais 30? É misericórdia, queridos. Nesse caso aí é misericórdia. Efésios capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 8 e o versículo de número 9. Acho que é isso. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar ao Senhor. Pai de misericórdia, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós estamos, meu Deus, diante de Ti, suplicando para que o Senhor tenha muitas misericórdias. Sabemos que nós não merecemos, porque a Tua própria palavra diz que pela graça nós somos salvos, fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, queridos. Por isso, Deus, derrama sobre nós a Tua misericórdia e tira de nós tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua presença, seja a dor, o cansaço, a preocupação, seja a desmotivação, a situação em que atravessamos politicamente, seja escândalos e mais escândalos. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós não passemos por essa grande tribulação, e ser conosco, meu Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo, ele vai esclarecer um detalhe. Pela graça, portanto, pela graça, nós somos salvos, fomos salvos, pela graça, não é de graça. Há uma diferença muito grande. É outra coisa que a gente vai corrigindo, devagarzinho, a gente vai corrigindo. Se você pergunta para 100 pessoas, 90 vai dizer que é de graça. Salvação é de graça. É pela graça. Pela graça nós fomos salvos. Por intermédio da nossa fé. Isso vai arrebentar um tratado teológico aí que vem brigando há mais de 500 anos. Mas a gente não vai entrar nesse tratado teológico. Nós vamos falar do assunto aqui direto. Pela graça nós fomos salvos, mediante a nossa fé. Mas isso não vem de nós. Não vem de nós. É dom de Deus. Dom de Deus. Se a gente entender esse princípio, queridos, a gente caminha léguas, milhas. É dom de Deus. E caminhar com Cristo é um estilo de vida. Eu costumo dizer que caminhar com Cristo é um estilo de vida totalmente diferente da vida que tínhamos antes.
Caminhar com Cristo é uma nova jornada, é deixar tudo para trás. Esquecer aquilo ali. Tivemos um chamado, o Senhor nos entregou, nos deu. E Ele pagou um preço que ninguém conseguiu pagar. Esse preço não tinha como uma pessoa pagar. O Senhor constrói uma família lá no Éden, na região do Éden. Lá nas bandas do Éden, o Senhor constrói uma família. E essa família, ela veio a cair. E quando ela cai, acontecem consequências terríveis. Passamos a ter uma natureza pecaminosa. E o mesmo Paulo vai dizer que, por quanto pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Aquilo é como se o inimigo ele tivesse dado uma risada muito grande. A Bíblia diz que é o nosso acusador. Era, né? O nosso acusador. E ele colocou como propósito de que homem algum era capaz de suportar, viver naquele padrão que o Senhor nos criou. Então ele passou a colocar na cabeça dos homens que era impossível viver naquele padrão que Deus nos formou. E vieram Abraão, vieram os profetas, vieram Noé, vieram vários. Mas a Bíblia diz que nenhum conseguiu se colocar na brecha. Nem mesmo Jeremias, que a gente acabou de ler aí. Nem mesmo Jeremias. Ninguém conseguiu se colocar na brecha. E até então Satanás, o nosso adversário, ele ria dessas questões. E a Bíblia diz que ele levava as nossas acusações diante do Senhor. A Bíblia vai formar esse entendimento teológico de que ele levava as nossas acusações diante do Senhor. Está vendo? Olha, o homem que tu fez, ele não tem condições de viver esse padrão que tu criou. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio como um homem normal, um ser humano normal, nascido de uma mulher. Ele veio, viveu conosco aí 30 e poucos anos, e ele mostrou para Satanás que Satanás estava errado. É plenamente possível viver uma vida aqui na terra, uma vida limpa, uma vida correta, justa. É plenamente possível. E quando o Senhor Jesus, ele morre naquela cruz, ele, nas suas últimas palavras, ele não vai dizer: Pai, qual é a minha nota, avalia aí o meu trabalho, deu certo, não deu. Não, ele disse: Senhor, está tudo consumado. Terminei a obra que o Senhor me entregou. Está tudo consumado. Não ficou nada pela metade. Está tudo consumado. E isso foi um tapa na cara de Satanás, porque aconteceram coisas nesse período que Satanás não esperava. Primeiro, ele nunca mais ele pode chegar diante de Deus e te acusar, queridos. Não pode. Foi cortado esse. Ele não pode mais te acusar, porque
ele estava errado. É possível sim que um homem nasça e viva e tenha uma vida plena. Hoje não precisa mais você lutar. Não vou lutar, eu quero me aperfeiçoar para mim ir até Deus. Apesar de que ainda tem muitas pessoas, preste bem atenção para a gente não confundir o negócio. Ainda tem muitas pessoas que eles pensam dessa maneira. Não, eu vou lutar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu vou até Deus. Ele não vai até Deus, queridos. Porque a ideia de ir até Deus é uma ideia religiosa. A religião, ela tenta levar o homem a Deus através de um ligamento, que a gente vai chamar de religar. Mas o Evangelho, as boas novas do Senhor, ela é o contrário. Deus vem até você. Deus vai te encontrar. Tem uma música do Nani Azevedo que eu até gosto dela. E essa música foi retirada a letra lá de Deuteronômio 28, acho que é isso. Quando ele diz, olha, se tu cumprires esses mandamentos, as minhas bênçãos vão te alcançar. A gente ouve muitas pessoas correndo atrás da bênção. Não, irmão, eu vou correr atrás da bênção porque senão eu estou quebrado. Não, queridos. A bênção, ela vai te alcançar. Está lá na Bíblia. A bênção, ela vai te alcançar. E quando nós entendemos também esse outro princípio, a gente vai ligar com essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, a tua salvação, ela é um presente de Deus, que o Senhor te deu. É um presente de Deus. Isso não tem preço, Ele te deu esse presente. Ele não te emprestou. Tu não merecia esse presente, mas Ele te deu o presente. É como se uma pessoa que estivesse sendo julgada e fosse condenada à morte, o juiz vai dizer, não, eu vou morrer no lugar dele, para que ele saia dessa prisão. Porque antes nós vivíamos em prisões, queridos, aprisionados. Imagine uma pessoa carregando nos seus pés amarras, correntes que lhe aprisionavam. Se você já viu naqueles filmes, o camarada com uma bola de ferro enorme e umas correntes preso, cumprindo pena em algumas penitenciárias. Essa era a vida do homem antes do Senhor. Antes que o Senhor viesse aqui e cumprisse o que está na lei, a situação da humanidade era essa: presos pelo pecado. Hoje nós somos livres, queridos, do pecado. Falamos disso um pouco semana passada. Mas, França, ainda existe muita gente aí que só misericórdia. O cara vive num pecado, num lamaçal de pecado terrível. A Bíblia diz que se nós pecarmos, João vai falar isso, se nós pecarmos hoje, nós não permaneceremos no pecado. Se quisermos, temos um advogado diante do Pai, diferente do Velho Testamento. Lá na lei, o caboclo pecou, ele tinha que pagar com a própria vida dele. Lembram do caso de Acã? É isso aí. Pecou, pagou com a sua própria vida. Quando o Senhor Jesus
diz: Sim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, nem imaginam o que fazem. Então ele deu a nós esse presente imerecido. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso mais carregar uma cruz, não preciso mais carregar uma pedra, caminhar de joelho na rua. Não. Talvez na mente do religioso ele possa pensar: não, eu vou carregar uma cruz, eu vou fazer uma cruz de madeira e vou carregar ela, assim como o meu Senhor também carregou uma. Mas ele acha que fazendo isso, ele está agradando a Deus. E o máximo que ele vai conseguir é, o Senhor pergunta dele: está me imitando? Está querendo fazer, está querendo também pagar o pecado da humanidade? Quer dizer que o povo do Velho Testamento, todos os profetas, ninguém conseguiu, mas tu quer comprar essa parada? Ou tu não sabe que eu já paguei esse preço lá atrás? Então não há mais nada que o homem possa fazer, queridos, para lutar e dizer: olha, eu vou ir até o paraíso. Aliás, é o paraíso que vai vir até você. A matemática, ela é inversa. É a bênção do Senhor te pegando. É a bênção do Senhor te resgatando. Se você pensar bem, você imagina: o que eu fiz para receber esse presente? Nada. Você não fez absolutamente nada para receber esse presente. Nem mérito você tinha. Mas ele te alcançou, o presente te alcançou, a graça do Senhor te alcançou. E ele diz mais: e não vem de vocês, para que vocês não se sintam orgulhosos, mas vem do Senhor. Qual é o nosso papel hoje como cristãos? É olhar para aquelas amarras que antes carregávamos e pensar: não existe mais amarras. Não tem o porquê mais ficar preso a essa corrente. Não tem mais porquê ficar amarrado. Você cria galinha e você cria águia. Você pode criar uma águia como galinha amarrada no quintal por anos, convivendo no meio das galinhas. No dia que você cortar aquelas amarras, ela voa muito alto, queridos. Porque ela foi feita para voar, não foi feita para ficar olhando para baixo. Galinha, ela fica olhando para baixo, ficando ali. Ela tem a mesma estrutura de uma ave como a águia, mas ela foi feita para viver ali, comendo nojeiras e vivendo naquele sistema. Já uma águia não foi dessa forma. A águia, ela foi feita para voar e voar alto, queridos. E tem muitas qualidades a águia. Então, da mesma forma é o homem. Nós não fomos projetados, não fomos criados, não fomos moldados para viver em amarras. A Bíblia diz que o Senhor olhou do céu para baixo e não encontrou um que se colocasse na brecha. Nenhum. Nem Moisés. Você pode pensar o nome que você quiser. Nenhum ele encontrou que se colocasse na brecha. Por isso ele deu o seu filho.
Jesus, ele tomou forma humana e se colocou na brecha do muro, e tapou aquele buraco, aquele vácuo, aquela distância que nos separava de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E tem muitas pessoas que eles, pastor, mas eu acho que não tem nada a ver, sabe? As coisas mudaram, estamos no século 21. Li uma matéria aí que fala sobre a história da humanidade. Eu acho que tem muita coisa aí que é invenção e tal, pá, e ele está muito longe de Deus. Não dá para nem dialogar com um cara desse. A única pessoa que pode convencer ele do erro dele é o Espírito Santo. Mas ele mesmo não tem estrutura para sair desse encantamento. Ele fica girando em torno ali, encantado, em torno de si mesmo. Ele fica ali meio que abobalhado em torno de si mesmo, falando bobagens. E o que a gente ouve falar de bobagem, queridos, o que a gente ouve de bobagem aí não tá no gibi. E Deus está nos mostrando, olha, vocês receberam um presente de Deus. O Senhor Jesus, ele veio e morreu. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. E quando a Bíblia diz que o Senhor amou o mundo, na verdade, ele fala do homem que habita esse planeta. Ele agora tem o poder, liberdade para entregar esse presente para quem ele quiser, a não ser que o indivíduo não queira, a não ser que o indivíduo rejeite essa bênção do Senhor. Mas assim mesmo, a Bíblia diz que se ele for um escolhido de Deus, ele pode andar no vale da morte, mas o Senhor vai trazer ele de volta. Ele pode caminhar onde quer que seja, mas Deus vai lá e pega ele de volta. Uma ovelha perdida, queridos, vale muito para o Senhor. Um filho rebelde, ele envergonha o coração do pai dele. E a gente até já falou isso aqui. O filho pródigo, o pai dele não foi atrás dele não, ficou sentado ali. Talvez chorou, noites e noites chorando, sentado, mas ele não foi atrás. O cara voltou sozinho e voltou acabado, descalço, pé cheio de bolhas, fome, talvez irreconhecível. E o pai dele aceitou ele novamente, deu um abraço nele, mandou colocar roupas novas e fez uma festa ali. Já a ovelha perdida, o Senhor foi buscar ela. Deixou 99 no aprisco e foi buscar uma que estava faltando. Ninguém sabe as lutas que ele enfrentou para buscar aquela ovelha, mas ele trouxe ela de volta. Quando a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas que ele agora que o homem conhece a verdade, ele não tem o culpado por inocente, é sobre esses dois casos que ele está falando, queridos. Sobre esses dois casos que o Senhor fala.
E Deus, Ele não nos deixou aqui e foi embora e está esperando, quem sabe, completar um ciclo, não. Nós precisamos viver essas boas novas e o anúncio que o Senhor deixou lá com aqueles 72 discípulos, que a gente também já falou recentemente. Se vocês vão abrindo o caminho, porque eu estou indo em seguida. E anuncie boas novas para esse povo. Diga que o reino de Deus chegou e está no meio de nós. Então o Senhor não nos abandonou, porque às vezes, por uma crise de fé, você pode pensar: será que eu estou falando sozinho? Será que eu estou sozinha nessa batalha? Será que Deus, Ele esqueceu de mim? E o Senhor disse: olha, vão por todo mundo, falem do meu nome, anunciem que o reino de Deus chegou. E eis que eu estarei com vocês todos os dias. Não é só domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Senhor não nos abandonou, queridos. Não nos abandonou de jeito nenhum. Pensa aí por que às vezes a gente pede tanto e parece que a coisa não vem. É porque não está no tempo deles. Ou nós não estamos preparados para receber isso. João, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer que, acho que é 1 de João, capítulo 1, versículo 5, acho que é isso. Ele vai dizer que o Senhor entrega o seu favor a quem Ele quer. De repente, nós não estamos preparados para receber algo que nós estamos pedindo aí do Senhor há muito tempo. Tem pessoas que ele está orando aí há muitos anos, e quando a bênção chega na vida dele, ele se afasta da presença de Deus. E esses exemplos, queridos, eles ficam aí marcados para que nós possamos entender. E tem coisas ali na Bíblia que você vai encontrar que parece que não faz muito sentido, mas faz todo sentido quando você analisa de um outro ponto. Trocando a lente dos óculos, você vai observar que mudou a coisa. Mudou toda a história, toda a situação. Será que eu estou pronto para receber aquilo que eu estou pedindo para Deus? Paulo, por exemplo, o Senhor disse: Paulo, não, a minha graça, isso já te basta. E fim de conversa. E Paulo não recebeu o que ele pedia. Eu nem sei o que Paulo queria, mas ele dizia que tinha um espinho na carne que o perturbava dia e noite. E o Senhor não atendeu a Paulo. Eliseu, um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus. E a Bíblia diz que ele morreu ali da doença que ele tinha. E fim de conversa. Então tem um tempo, queridos. Tem um tempo que quem controla ele é o Senhor. O Senhor controla esse tempo. O que nós precisamos é pedir a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Jesus, antes de ir à cruz, ele passa ali as suas últimas instruções aos discípulos e diz: oreis para que não venham a cair em tentação. Isso significa que a oração é muito importante na vida de um cristão.
Oreis para que vocês não venham a cair em tentação. Eu acho que já sou crente há 20 anos, o negócio de tentação. Aí lá na frente, o que foi que aconteceu? Mas o irmão caiu, que se arrebentou todo. O irmão caiu ali numa situação difícil. Porque talvez se encheu de confiança. Esses dias eu estava ouvindo a música de uma jovem, canta muito bem, uma cantora gospel, não é evangélica não, é gospel. E ela cantando, e ela dizia que ela estava preparando o seu caminho para Deus. Isso aí é uma abominação, queridos. A gente tem que ter cuidado com essas músicas aí. O outro, ele disse que recebe lá a presença de um político lá na igreja. Diz: hoje nós temos um convidado especial. E eu fico ouvindo essas ondas e vou chocando, porque quem é o nosso convidado especial no templo, querido? Só tem um, querido, não tem outro. Será que mudou? Eu fico pensando, será que esse cara mudou o nome ou pirou? Um indivíduo desse, ele está à beira do precipício. Precisa ouvir aquilo que o Senhor disse lá para Caim. Diz: Caim, por que tu está desse jeito? Por um acaso, se tu procedesse bem aos meus olhos, eu teria rejeitado o teu sacrifício, Caim? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Caim, o pecado, ele está aí na tua porta, macio, tranquilo aí na tua porta. Cabe a você dominar ele, que se ele te dominar, tu está acabado. E Caim não aceitou o conselho do Senhor. Então, excesso de confiança, queridos, muitas vezes leva o camarada à morte. O cara é tão confiante naquilo que ele faz, que aquilo pode levar ele à morte. Não sei se vocês lembram do caso de um eletricista de alta tensão que subiu. O cara era muito bom aqui em Manaus. E dessa vez ele subiu sem o cinto de segurança. Ele nunca tinha subido sem o cinto. E dessa vez ele subiu sem o cinto. Não deu outra. Acabou com o homem. Deixou aí mulher, filhos. E um exemplo, uma história para ser contada para muitos. Aliás, segundo aí a NR1, que é umas regras do trabalho, vai falar que uma das maiores causas de morte de pessoas que trabalham em alta tensão é o excesso de confiança. Não se preparou para aquilo ali. Então, o excesso de confiança é um perigo. Você voa 50 anos, mas todas as vezes que você voa é o mesmo procedimento, não muda. O cara diz: isso é chato, eu já estou acostumado a voar e tal. Não interessa, o procedimento é o mesmo. Por isso que a aviação é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, porque eles seguem rigorosamente ali um padrão que eles têm. Excesso de confiança pode levar o homem à morte. E voltando aqui para o nosso assunto de Paulo, quando ele diz: olha, não se vangloriem, não se inflem, não se orgulhem, por quando vocês receberam esse presente, porque vocês não têm participação nenhuma nisso. Não moveram sequer uma palha para isso. Então isso não tem nada a ver, não vem de vocês. Não nasceu da ideia de vocês. Passou longe
da ideia de vocês. Vocês viram que Jó, a Bíblia diz que foi um homem justo e reto, e que se afastava do mal. Justo e reto, e que se afastava do mal. Mas mesmo assim, o adversário ainda ia na presença do Senhor acusar Jó. Era assim que Satanás agia. Ele usava essa estratégia. Mas Jó não teve excesso de confiança. Jó não teve isso. Antes que ele observasse o abismo, ele já estava levantando o altar para o Senhor. Já estava levantando o altar para o Senhor. Já sabia o que poderia vir pela frente. Então, excesso de confiança, queridos, jamais. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos nossa liberdade em Cristo. Somos livres em Cristo. Também falamos disso semana passada. Nossa liberdade em Cristo. O professor Clóvis, ele vai dizer que liberdade não é você fazer o que quer, você fazer o que não quer, como nós falamos semana passada. Eu posso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero, e eu cheio de eu quero, um monte de carimbo. Isso não é liberdade. Liberdade é aquele monte de carimbo dizendo eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, eu não quero. Mas é confuso, França? Talvez. Mas se a gente explicar um pouquinho, talvez você entenda. Será que quando você tem um vínculo muito forte com uma coisa que te prejudica muito e vai te levar lá para o esgoto, será que você tem liberdade para dizer eu não quero? E isso é obediência a Deus, é personalidade, chame o que quiser, mas diga eu não quero. Mas rapaz, tu sempre agiu dessa maneira, por que tu não quer agora e tal? Tu tá nessa? Não, porque eu tenho liberdade para escolher o que eu quero e o que eu não quero. Isso aqui eu não quero. Só que tem pessoas que não têm essa liberdade, queridos. Não sabem discernir o que é liberdade. Eu vejo muitas pessoas dizendo, e meu livre-arbítrio, como é que fica? Não existe livre-arbítrio, querido. O cara projeta um monte de coisas. Olha, eu vou viajar para a Europa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, pá. De repente, uma mexida no oxigênio, acabou o projeto. Cadê a liberdade? Não tem liberdade. Você nasce, queridos. Nem o teu nome tu pode escolher. Agora que com essa onda aí da galera social, eles mudam o nome. Mas nem o teu nome tu escolhe. Tu não escolhe nome, tu não escolhe sexo, tu não escolhe nada, não escolhe nem o lugar onde tu vai nascer. Tu simplesmente nasceu. E quando a pessoa morre também, ela não tem essa opção de dizer, não, eu quero morrer lá na Suíça, porque lá é um lugar legal, ou então eu quero morrer em tal lugar. Não funciona assim. Não tem essa. Então não há livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio de nada. O único livre-arbítrio que existe é na cabeça do cara, pensando. Ele pode pensar um monte de coisa, e ele viaja nos pensamentos. Mas não tem esse livre-arbítrio que as pessoas falam tanto. E o meu livre-arbítrio, talvez ele queira dizer outra coisa, ele confunde com livre-arbítrio. Não há esse livre-arbítrio. Nós somos livres em Cristo, queridos. Em Cristo nós somos livres. Por isso nós
precisamos pedir muita misericórdia de Deus. E que Ele nos livre do dia mau, queridos. E muita, muita misericórdia mesmo. Para que nós possamos superar os obstáculos diários que essa vida nos oferece. Mas pense nisso. Você recebeu um presente de Deus. Você é uma pessoa privilegiada, recebeu um presente de Deus. E uma vez que você aceita esse presente, significa que você agora tem uma nova vida com Cristo. É uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E agora tudo é novo na tua vida. Ah, mas ainda sinto ali uma vontade de vez em quando ali, França, e tal. É porque ainda não conseguiu se libertar. E como é que se liberta desse tipo de coisa? Como é que você, é quando você começa a ter intimidade com Deus. É quando você começa a ter mais tempo de qualidade com o Senhor. Não é fugindo, mas é quando você começa a ter mais intimidade com o Senhor. Aí você vai começando a entender como é que funcionam as coisas, querido. E funcionando dessa maneira, a gente caminha muitos anos, caminha muito tempo, caminha longo com o Senhor. Funcionando dessa maneira, nós caminharemos a passos longos com o Senhor. Porque fora do Senhor não há salvação, queridos. Fora do Senhor não há salvação. Eu vou pedir para você se pôr de pé e vamos orar a Deus. Orar para que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, possa alcançar tantas pessoas que hoje estão aí desamparadas. Pessoas que não tiveram um prato de comida. Pessoas que estão jogadas, né? A gente presenciou essa semana, como a irmã falou, na Venezuela, um terremoto terrível. Acho que já fazia mais de 50 anos, mais de 60 anos, que não havia um terremoto na Venezuela. E houve esse terremoto terrível aí que destruiu o patrimônio de tantas pessoas ali que estavam naquela luta, né? A gente sabe dos esforços, muita gente ainda com coração humano lutando, trabalhando ali, mas a gente precisa, queridos, orar ao Senhor, porque Ele que é o dono da chave. Porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus. Porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, nós te apresentamos a vida dos nossos familiares, daquelas pessoas que estão passando por um vale tenebroso, principalmente na nossa comunidade, Senhor. Te apresentamos a vida das crianças da comunidade que talvez não tiveram oportunidade hoje de comer alguma coisa. Somos um grande celeiro. Somos o maior celeiro do mundo em alimentação. Mas infelizmente, por conta
de homens vaidosos, ambiciosos, do perverso. Muitas pessoas ainda sofrem, Senhor. Muitas pessoas ainda sofrem a escassez do alimento, do pão, do almoço. Deus, usa de misericórdia para com essas crianças, Senhor. Alonga o teu braço, porque o Senhor não está com o braço encolhido para que não possa curar, para que não possa sarar, para que não possa alimentar, Deus. Alonga o teu braço e toca nessas pessoas, Senhor. Resolve, Senhor, toda a bagunça que nós fizemos. Arruma a nossa vida, Deus. Que o Senhor possa amortecer os desejos que perseguem o teu servo, a tua serva. Que venhamos a estar diante de ti aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Multiplica, Senhor, o nosso aprisco, o nosso rebanho. E ser conosco, meu Deus. Agora leva-nos para os nossos lares, sob a tua direção, Senhor. Nos dá uma semana alegre, uma semana feliz, de bênção na tua presença. Essa é a nossa oração, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.